a um programa especial da EducaWeek, feito em parceria com a Mileto, uma startup que conecta as empresas ao estagiário do futuro, o estudante de ensino médio técnico. Para esse programa, nós convidamos alguns dos principais líderes de RH do Brasil para conversar sobre como a educação impacta o futuro do trabalho. Eu sou Juliano Amaral, CEO e cofundador da Mileto, e tive o privilégio de ter sido entrevistador dessas pessoas. Vocês vão perceber, pelos sons do fundo, que essas entrevistas foram gravadas ao vivo, durante a EducaWeek, ali na vibração desse evento que é o evento mais transformador da educação brasileira. Essas entrevistas estão sendo divulgadas nos canais oficiais do evento, no Spotify e no YouTube, então aproveitem para seguir os canais e acompanhar as entrevistas. Então, vamos lá para o episódio, espero que vocês aproveitem. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui dessa frente nova aqui no EducaWeek 2025. Esse evento que é o evento mais transformador da educação brasileira, está na sua 9ª edição e pela primeira vez lançou essa frente super especial que está unindo o futuro do trabalho com o futuro da educação. É mais uma oportunidade da educação aproveitar mais conhecimento para refletir como ela pode evoluir para o futuro. A gente está trazendo mais um ator da sociedade muito relevante, que é o mercado de trabalho, para trazer perspectivas, impressões, visões de futuro e, quem sabe, contribuir para a evolução da educação brasileira também. Eu sou Juliano Amaral, sou cofundador e CEO da Mileto, uma plataforma de estágio para ensino médio, e tive um privilégio incrível, estou aprendendo demais aqui, muito mais do que entrevistando só, de ser o host dessa frente nesse ano. E estou aqui com uma convidada muito especial, a Érica, da Amazon, e vou passar aqui a palavra para ela e o papo vai ser com certeza incrível. Bem-vinda, Érica. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, ouvindo você falar, me dá uma honra tremenda estar aqui e poder contribuir de alguma maneira com a educação. Eu sou uma super fã, eu acho que a educação, de maneira geral, ela transforma vidas. A minha, inclusive, depois eu vou contar. Então, muito obrigada. Legal. Bom, Érica, então acho que a forma legal de começar é você que lidera o RH da Amazon aqui no Brasil, dar uma visão geral. Bom, a Amazon, que é do conhecimento aí, certamente, a grande maioria, se não todos, mas acho que a perspectiva que você vai trazer tem mais profundidade. Tá bom. Bom, a Amazon é uma empresa de números muito grandes, né? E é interessante, eu trabalho há 4 anos e meio lá e cada dia eu descubro mais sobre a Amazon. Eu tenho uma colinha aqui para contar alguns números que eu quero ser um pouco mais precisa, mas nós somos no mundo cerca de 1,5 milhão de pessoas, só para você ter uma ideia do tamanho, né, do gigantismo, e com muita tecnologia também, uma empresa extremamente inovadora, tecnológica, que eu acho que é uma das coisas que a gente vai falar aqui, e com muitas oportunidades, né? Mas aí eu vou pegar minha colinha para contar algumas coisas. Primeiro é o seguinte, a gente está acostumado a pensar na Amazon e lembrar do Amazon.com, Amazon.com.br para a gente fazer compra, né? Mas a gente não lembra, ou às vezes não percebe quantos negócios tem ali atrás, né? Então, por exemplo, o negócio de livros, que é um negócio super estabelecido, que todo mundo tem na cabeça, né? Tem o Marketplace, que é justamente o Amazon.com.br, mas também temos a Alexa, né? Que já é uma inteligência artificial há muitos anos, né? Ajudando a gente ali no dia a dia da casa, na automação. A parte de devices, que é justamente o aparelhinho que fica a Alexa, né? O Echo Show é um outro negócio. A Amazon Prime Video, que vem crescendo absurdamente aqui no Brasil também, que oferece... inclusive, a gente produz muita coisa aqui no Brasil, né? Mas que tem filmes, séries, muito esporte. Esse ano a gente está com vários jogos, né, dos campeonatos aqui do Brasil sendo transmitidos lá dentro e que também dá uma série de vantagens para o cliente Prime no site da Amazon. E tem um monte mais. Tem um último que eu quero comentar, que é a Audible, que também não está há tanto tempo aqui no Brasil ainda, que é parte da Amazon. E eu sou super fã, porque a Audible ela permite que a gente possa ouvir vários títulos, né, de livros
no caminho de casa, enquanto a gente caminha, faz uma atividade. Então, esses são alguns exemplos do que é a Amazon. Aqui em São Paulo, né, com o trânsito de São Paulo. Gente, eu tô ficando culta. Mais ainda, eu tô devorando os livros. Sim. Mas assim, num tempo que eu tô meio perdido dentro do carro, né? Então tem sido, eu super recomendo também. Algumas outras coisas, a gente tem a AWS como parte da Amazon como um todo, é uma empresa independente, mas é uma empresa que está colado com a gente o tempo inteiro. E é uma empresa que o foco dela está ligado à nuvem, a gente tem as maiores empresas do Brasil como nossos clientes, e também inteligência artificial, a gente desenvolve muita coisa lá dentro, né? Então, também é parte da Amazon. E aí, falando um pouco de investimento aqui no Brasil, nos últimos 18 meses a gente abriu 140 novos polos e hoje a gente tem 200 polos logísticos, significa que hoje a gente consegue entregar em todos os municípios do Brasil, que é uma abrangência, acho que a gente foi um dos primeiros, se não o primeiro, a conseguir essa abrangência aqui no Brasil, que é um lado também nosso de querer estar com o nosso cliente, né? Chegar no nosso cliente. Nós temos 150 milhões de produtos, ou seja, a oferta que a gente entra no site tem disponível em 50 categorias e que tende a crescer muito mais, porque também uma outra coisa da Amazon é esse foco em garantir que o cliente entre e consiga encontrar o que ele está procurando, né? Aí aqui por último, a gente em termos de postos de trabalho aqui no Brasil, que eu acho que é uma coisa relevante quando a gente fala de educação, a gente passou de 18 mil para 36 mil empregados diretos e indiretos, de maneira muito rápida, então a gente vem impactando muito as comunidades onde a gente está presente com isso, né? Que mais que a gente tem aqui? Sim, e aqui esse ano a gente já contratou mais de 1.000 pessoas esse ano e ainda temos várias vagas em abertos no site da Amazon. Então é uma empresa que está investindo muito no Brasil e crescendo bastante aqui para o nosso orgulho. Demais, demais. Já vou engatar com sua história. Você falou que está há 4 anos e meio na Amazon, mas tem toda uma trajetória até chegar aí. E se você puder dar um tempero de educação da sua formação, da escola, que é a nossa razão aqui de existir do evento. Tá bom. Bom, sim, eu tenho já alguns bons anos de carreira, mas eu fui aluna das escolas públicas até o ensino médio. Então, eu acho que eu não tive nesse momento aí da minha vida o melhor estudo possível para ser em termos de conteúdo, né? A gente sabe que ainda existem alguns problemas nesse meio e naquela época era ainda acho que mais difícil do que é hoje. Mas aí falando um pouco do meu perfil versus a educação, ali eu já era aquela pessoa, por alguma razão, não sei te dizer o quê, que queria já ser muito boa naquilo que eu fazia ali. Eu estudava, eu me esforçava, dentro do que era possível ali. E também por alguma razão, porque assim, eu venho de uma família que essa era a nossa realidade, né? Quando foi chegando o final do meu ensino médio, eu fui uma das primeiras pessoas da minha família inteira a querer ir para uma faculdade. E era um mundo completamente desconhecido para mim, né? Mas eu consegui. Eu prestei vestibular, a gente não sabia nem como ia pagar, para ser bem sincera. Eu fui para uma faculdade particular, eu morava em São Bernardo, eu fui estudar na Universidade Metodista de São Paulo. E eu quis ser psicóloga, de verdade, e amo a minha profissão de paixão. Mas era também um momento muito transformador pessoalmente, porque abriu para mim um mundo de oportunidades que eu não tinha tido até então, né? De professores muito bacanas, de um conteúdo muito bom e de perceber que aquilo ali podia ser uma oportunidade para mim de virar completamente a minha vida. E foi o que aconteceu. Eu também tinha convicção de que eu tinha que fazer o melhor possível ali, porque eu não tinha direito e nem condição financeira de reprovar. Então eu usei o máximo possível o meu tempo para, de fato, me dedicar. Eu trabalhava ao mesmo tempo, né? Mas eu tenho certeza que esse momento foi uma grande virada na minha vida, ter me dedicado, ter feito, ter me esforçado. Foram 5 anos de faculdade. E nesse meio tempo eu me tornei estagiária, que também foi uma outra grande virada, porque para mim era arriscado ter um emprego que não era efetivo, né? Que eu precisava daquele dinheiro, mas acho que as apostas que eu fui fazendo, que combinaram trabalho e educação, foram fundamentais na minha vida e até onde eu cheguei, sabe? Então,
tentando resumir um pouco, eu estudei muitas outras coisas logo depois disso tudo. Eu fui estudar inglês depois de formada na faculdade, porque eu percebi que era um grande diferencial que eu precisava ter. E eu não tinha condições de fazer junto com a faculdade, então eu também fui fazer isso. Acho que essa persistência junto com a educação tenho muito carinho, assim, pensando, porque acho que foram coisas muito relevantes na minha vida e me fez chegar até aqui. E teve alguma mudança? Você sempre atuou com RH? Como foi? Bom, na verdade, assim, na faculdade, acho que eu vou antecipar um pouquinho aqui algumas coisas, mas assim, na faculdade eu tive alguns professores, eu tive uma professora especificamente que, ouvindo ela, eu acabei optando por ir para o mundo de recursos humanos. Então, esse meu estágio era em recursos humanos, mas eu atuei em outras frentes também. E venho atuando até hoje, até sou professora também, né? Hoje eu dou aula também. Então, mas o meu principal dos anos todos de profissão foram em recursos humanos. Tá bom. E bom, já pegando o gancho que você começou também pelo estágio, então conta um pouco pra gente como que a Amazon está fazendo hoje, especialmente aqui no Brasil, se tiver alguma coisa interessante de fora também, mas especialmente aqui no Brasil, programas de atração de jovens. Sim, tá bom. A Amazon é uma empresa que investe bastante em jovens. É uma empresa que contrata. Vou falar dos programas já, mas assim, se você for na Amazon hoje, você vai ver uma população jovem, muitas vezes recém saída da faculdade ou ainda estudando, né? Então, falando dos programas especificamente, a gente tem um programa de aprendiz que eu sou apaixonada. Não é um programa super antigo nosso, mas eu lembro de uma turma muito boa que a gente teve há pouco tempo atrás. E quando eles se formaram, eu estava super emocionada na sala de ver a transformação que a gente estava conseguindo fazer na vida daquelas pessoas através dessa combinação educação e trabalho, né? E formação ali no dia a dia da empresa, né? E nós também temos um programa de estágio com muitas oportunidades de estágio. E aí, conectando as duas coisas, muitos aprendizes viraram estagiários dentro da Amazon. Uma promoção, né? E muitos deles estão lá até hoje ainda fazendo essa carreira, né? Então, sim, acho que são os dois programas mais fortes que a gente tem aqui no Brasil. E com isso a gente acaba dando oportunidade para eles entrarem efetivamente no mercado de trabalho como funcionários logo depois do processo de estágio, né? Então acaba sendo uma escadinha para eles, né? No exterior a gente tem outras iniciativas. Eu acho que a gente tem uma formação que a gente meio que financia também o estudo superior, né, faculdade para alguns profissionais. A gente ainda não tem no Brasil, mas a Amazon também bastante se preocupa com isso. E finalmente a AWS, que eu acho que está conectado, a AWS também tem feito muito investimento no jovem no sentido de formá-los nos temas de tecnologia, inclusive aqueles que não têm nenhum conhecimento. Então tem algumas iniciativas, tanto através de programas de contratar aprendiz só para tecnologia, quanto algumas formações abertas sem custo nenhum para as pessoas poderem melhorar nessa área. Muito bom. E conta um pouquinho como está sendo atrair esses talentos. E acho que vamos falar de atração, assim. Inclusive, se você tiver alguma perspectiva sobre essa questão geracional, tá diferente atrair jovens talentos hoje do que já foi no passado? E como tem sido esse desafio para vocês quando vocês planejam os programas? Ainda que vocês tenham uma marca empregadora fortíssima, que deve ajudar demais, mas os desafios aí dessa relação entre gerações, pelo que se fala muito por aí, não deve estar fácil. Olha, eu sou uma otimista eu sou uma otimista, sabe, com as coisas. O que eu acredito que aconteceu nos últimos anos é que sim, teve uma grande transformação nas pessoas, né? Em todos os níveis, vamos dizer assim, né, da vida delas profissional. Eu tenho uma visão de que, assim, tem conflito, tem, mas eu acho que tem mais benefícios
em ter o encontro de gerações do que coisas negativas em relação a isso. Tá? Eu vejo que as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, eles veem... primeiro, a gente tem, assim, eu acho que a gente consegue atrair boas pessoas de maneira geral, as pessoas querem trabalhar com a gente. É uma empresa tecnológica que as pessoas têm interesse, é uma empresa de muita inovação que as pessoas têm interesse. Eu acho que o segredo aí é equilibrar essa ânsia de entrar, de crescer, de ter uma certa pressa, porque o mundo está muito apressado, né? Então naturalmente as pessoas também. E o jovem está mais impactado com isso, porque ele aprendeu, nasceu assim, né? Com o tempo de escuta, de aprendizado com as pessoas que estão no mercado de trabalho há mais tempo. Acho que esse é um ponto. E quando fala de atração em si, o nosso processo seletivo, ele é mais ou menos igual para qualquer nível. O que eu sugeriria, e acho que é uma questão para a gente cuidar dessa população, é o preparo. É você se preparar, pensar, para você conseguir, num processo de entrevista, por exemplo, mostrar todo o seu potencial, o seu conhecimento, aquelas coisas que você acredita. Que eu acho que aí também de novo, acho que tem um pouco a ver com essa ânsia do mundo atual, mas que eu acho que eles têm o conteúdo. Basta, sabe, dar aquela acalmada, ler com calma, se preparar, que eu acho que assim eles vão ter mais oportunidades. Não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que mas... respondeu. Eu vou complementar um pouquinho. Tá bom. Vocês, nesses programas de jovens, estão no Brasil todo? Vocês têm funções híbridas, presenciais, remotas? Assim, vocês estão atraindo talentos de vários formatos ou não? Como que está sendo isso? Tá bom. A gente tem, eu diria que a nossa maioria vai estar em São Paulo. Tá. Porque aqui está o corporativo e tem muitas dessas pessoas que estão no corporativo. Mas a gente tem oportunidade no Brasil todo, né? Em números menores. Tá bom. Né? A maioria das nossas posições são presenciais. A Amazon é uma empresa que gosta dessa colaboração, desse dia a dia, de ter os espaços. A cultura também chama a gente para essa colaboração do dia a dia, de estar perto, tal, de chama aqui, vem ali e tal. Tem muito disso. Temos algumas posições virtuais em algumas áreas específicas e acho que é isso. Tá bom. E aí, quando vocês estão buscando esses jovens, o que vocês estão buscando? O que é fator de diferenciação para um jovem para ele ingressar na Amazon e dar certo lá dentro? Muito bom. Olha, eu vejo que, assim, ter um bom preparo, eu vou chamar aqui de teórico, é super importante, que é estudar, ter uma formação, né? Eu acho que isso é importante. Mas quando você vai para uma empresa, tem várias outras coisas que são importantes também, porque é quando você vai colocar em prática, né? Aquilo que você estudou, mas ao mesmo tempo... Acho que uma das coisas que eu poderia dizer assim, curiosidade é uma coisa importante para esse jovem, para ele entrar. Porque ele tem que entender, como todos os momentos da vida da gente, a gente nunca sabe tudo. E quando você entra numa empresa, independente do momento, mas falando do jovem especificamente, é uma oportunidade incrível de você demonstrar sua curiosidade e aprender com ela, sabe? Acho que é uma característica importante. Falando um pouco desse mundo de inteligência artificial, né, ChatGPT e essas facilidades que a gente vê, no bom sentido, né, tudo que ajuda a gente, tem uma coisa que nunca é demais, que é pensamento crítico, que eu até estava num treinamento essa semana sobre inteligência artificial, que a pessoa que estava treinando falou assim, garbage in, garbage out, né? Ou seja, se você não tiver pensamento crítico e não der inputs de qualidade, você não vai receber outputs de qualidade, ou seja, lixo entra, lixo sai. Eu acho que o jovem tem que estar atento a isso, né? Que a gente tem, de fato, muita tecnologia e muita oportunidade, mas isso não impede, não tira a nossa responsabilidade de ter pensamento crítico, de entender o cenário, sei lá, até econômico,
do que a gente está vivendo no mundo, conectar isso, sabe? Entender consumidor. Acho que essas relações são importantes, sabe? E tem outras coisas que já vêm de toda a vida, né? Comunicação, saber se expressar, estruturar bem as ideias, que eu acho que é uma coisa. Então, acho que é um pouco do complemento do que o mundo acadêmico precisa, assim, para estar tendo mais sucesso na vida corporativa. Tá bom. E como que vocês avaliam isso hoje em dia? Estão usando métodos, estão aportando muita tecnologia ou ainda acreditam mais no modelo entrevista 100% presencial? Como que está isso? Nós acreditamos muito na entrevista. Tem alguma coisa de tecnologia? Tem, tá? Mas a Amazon, a gente tem um processo seletivo muito robusto, muito bacana. E que ele já dá já vou contar como ele é, mas assim, por que eu gosto tanto? Eu fui candidata, né? Então eu vivi o processo. Eu vivi o processo igualzinho, todo mundo. E como candidata, ele me fez entender tudo o que era a Amazon, o que eram os princípios de liderança da Amazon, que é meio que a nossa... No processo seletivo? No processo. Olha que legal. Já vou contar por quê. O processo seletivo me trouxe isso. Eu fui entrevistada por diferentes pessoas do mesmo nível que eu, assim, de experiência ou mais, o que também me trouxe uma variedade de compreensão do que era a Amazon. E aí já começam os diferenciais. Todo o nosso processo é feito pela liderança. Então, não é o RH o dono do processo, a gente obviamente suporta, né? Tem um papel importante, mas o líder tem um papel importante de fazer o processo seletivo. Toda a liderança, todo mundo, é um princípio de liderança nosso. Contrate e desenvolva os melhores, né? Então, é por competências. A competência aqui lê-se como princípio de liderança. São várias entrevistas onde a pessoa tem a oportunidade de interagir, fazer perguntas diferentes. E aí entra um ponto-chave que é o preparo para esse processo. Eu vinha pensando assim, puxa, o que será que eu vou contar sobre o que é um diferencial nesse processo? Eu diria, se preparar. Saber, ter clareza, assim, o que eu fiz, que problema que eu estava tentando resolver, como eu resolvi, o que eu aprendi, que resultados eu tive. Porque a gente percebe que às vezes as pessoas não têm essa clareza ou não se prepararam e não tem essa oportunidade, acaba que não consegue, né, se expressar e contar essa história. E mesmo para aqueles que estão ainda estudando, que não têm tanta experiência profissional, eu tenho certeza que tem exemplos da vida acadêmica, né, com outros projetos, sei lá, que a pessoa pode levar. Então, é isso. Não, muito interessante. Você me fez pensar, lembrar até de algo que eu ouvi que uma escola fazia, uma história. Que quando chegava no fim do ano, eles tinham algum processo que eles faziam para que os alunos refletissem como foi meu ano, o que eu aprendi, que desafios eu tive, onde eu errei, onde eu faria diferente. Porque quando você falou isso, dessa clareza da própria história, me faz pensar assim, que vocês querem ter pessoas que elas estão tirando o resultado da vida. Da vida. Ela não está passeando pela vida. Porque a experiência, a oportunidade de aprender, está todo mundo tendo. Mas será que a gente vai indo para frente, para a próxima experiência, nem olhou direito o que eu faria diferente? Com certeza. E eu acho que, inclusive, um momento de você entrar numa nova empresa é uma grande oportunidade de parada para você olhar para trás. Assim como é uma virada de ano, eu diria até um aniversário, quando a gente para, olha para trás. Então eu acho que fica uma provocação interessante para as escolas de ensinar os alunos a fazer isso, a olhar para aquilo, ter momentos de parada para consolidar aquela resultante. Sabe aquele filme Divertidamente? Sim, sim. Várias vezes eu uso eu acho tão legal aquela ilustração de a sua vida está sendo construída, uns castelos e tal, as bolinhas. Então, a mesma coisa, eu acho que se você não para, você não... para você consolidar, para aquilo virar, de fato, tijolos, virar uma casa dentro de você, né? Uma construção, para que, de fato, você galgue o próximo patamar. Eu acho que, por exemplo, quando eu vejo alguém que passa muito tempo da vida
sem conquistar coisas novas, sem galgar um patamar, dá uma sensação de desperdício, porque eu acredito que todo mundo tem essa potencialidade de estar sempre galgando, né? Com certeza. E aí entra a história que eu falei, eu sou otimista, é isso. A gente tem muita oportunidade. Eu dou um exemplo aqui que é muito conectado com o estudante, né? Esses centros acadêmicos geram aprendizados tremendos para a vida. Ou esses comitês de formatura. Eu lembro de ter sido líder de comitê de formatura. Olha. E ali está desenvolvendo a liderança. Você nem tá... Então, assim, essa reflexão, pensar, entender que projetos eu posso me engajar no ambiente educacional para desenvolver coisas que fazem sentido para o que eu quero, né, fazer, eu acho que faz toda a diferença, assim. Eu acredito nisso. E aqui eu acho que tem mais uma mensagem interessante para o mundo da educação, que é o extracurricular vai fazer a diferença lá na frente. Sim, o esporte na escola. E mesmo não óbvio. Você contou isso de presidir a comissão de formatura. Eu lembrei também de um colega que ele fez MBA em Harvard. E ele, processo seletivo super difícil. E eles levaram super a sério para o processo, como habilidade de liderança dele, que ele foi presidente da bateria na faculdade. Olha só. E ele mesmo falou que ele nunca tinha pensado nisso, mas quando ele viu, ele falou, de fato, o que eu estava fazendo ali não era fácil. Eu tinha que coordenar para que um coletivo, que cada um está fazendo uma coisa, funcionasse harmonicamente e chegasse num objetivo. Eu, no meu coração, estava me divertindo, estava tendo prazer, mas tinha um trabalho ali e eu saí bastante diferente. Então, como é interessante, e eu acho isso rico, principalmente para o Brasil, porque aqui eu acho que a gente ainda está um pouco atrasado, que ainda é muito comum, né? Não vou generalizar porque tem escolas fazendo a diferença, mas uma visão assim muito concentrada demais no vestibular. No vestibular tradicional, que também já tem vestibulares inovadores, mas no tradicional, que é aquela que é prova e tal, todas essas habilidades que se desenvolvem no extracurricular não são avaliadas. Não. Então não vai ajudá-lo a ingressar numa universidade, e aí pode gerar uma impressão muito ruim para as famílias e para o jovem de que aquilo não é importante até os 17 anos. Excelente ponto. Não é uma provocação legal? Então o mercado de trabalho sente falta depois dos talentos ou valoriza quando aparecem essas habilidades que se aprende para além do acadêmico. Né? Eu agora vou ter que dar 2 outros exemplos que eu falei do esporte, né? E eu tenho um adolescente em casa de 13 anos, quase 14. O esporte, para mim, ele também tem vários exemplos. Então, quando as escolas, enfim, as universidades apostam também na medida do possível, né? Na parte de esporte, eu acho bacana a história da disciplina, né? Do trabalho em equipe, aquele capitão do time. Tirar crescimento da frustração. Perder, né? Saber perder. Eu brinco com meu filho, a gente só entra para ganhar, mas a gente tem que saber perder. A gente não entra para perder, né? Não pode. A gente entra para ganhar. Mas a gente tem que saber perder. Acho que essa é uma coisa que eu gosto bastante. Eu sou uma super fã também de educação, mas também de esporte. E a escola do meu filho também dá um negócio legal, que ainda é ensino fundamental, mas que eu acho que para todos os níveis é importante, que é o que você acabou de falar. Lá eles têm um período do ano dedicado a projeto. Que eles trabalham em equipe, desenvolvem um projeto multidisciplinar, apresentam para os professores, para os pais. Então tem essa coisa também muito mais corporativa, se a gente for ver, né? Eles aprendem a trabalhar junto, a ter ideia, a juntar as matérias virando uma coisa real, a falar, que eles ficam numa feira contando a história, né? Eu acho que muitas universidades fazem isso. Mas eu também acho que aí são excelentes exemplos de possibilidades de desenvolvimento de coisas que as empresas valorizam, sabe? Acho que é um outro exemplo bom. Acho que foram mensagens muito, muito potentes aqui. E aí, Érica, vamos migrar para o assunto da pauta mundial, inteligência artificial. Tá bom. E como eu acho que a Amazon é uma das empresas referência na tecnologia mundialmente, eu não vou me arriscar a sugestionar nada. Eu só vou dizer, Érica, fale sobre Amazon, inteligência artificial e, de alguma forma, um tempero do nosso tema aqui, né? Jovens, talentos, colaboradores, mas como que a inteligência artificial na Amazon está impactando tudo isso?
Muito bom. Olha, está impactando tudo. Tudo. É interessante. Outro dia eu também estava conversando numa entrevista, num podcast, e a pessoa me perguntou assim: o que você acha que vai ser daqui a 5 anos com todo o impacto da inteligência artificial? Eu falei, não, é agora. Já estamos lá, né? Então a Amazon, ela tem muito disso. Assim, a Amazon, eu já falei, né? Tanto a Amazon quanto a AWS e todos os nossos negócios, tudo isso sempre foi, tá? Não é agora, né? A gente sempre foi uma empresa tecnológica e inteligência artificial faz parte da nossa vida há muito tempo. Nós somos até privilegiados, se a gente for ver em termos de companhia, né, de empresa, porque é uma realidade nossa há muito tempo. Eu já falei da Alexa, por exemplo, né? Então, muitas soluções para consumidores já são inteligência artificial ali por trás, quando você entra ali num site que tem as coisas que você gosta, né? Então, aquilo ali também já é uma inteligência e tem muitas outras. Então, em primeiro lugar, lá dentro está em tudo que você possa imaginar. O que eu tenho visto mais recentemente, que eu acho que é o que a gente está falando. A Amazon é uma empresa que as pessoas... Então, acho que aí vem uma dica, né? Ela é uma empresa que ela não vai te dar na sua mão, necessariamente, dizendo assim, olha, faz isso aqui, ó, de inteligência artificial. A gente vai esperar que as pessoas... Então, a Amazon faz o quê? Ela oferece. Então, tem uma série de possibilidades de ferramentas, que existem os treinamentos, seja online, seja com uma pessoa, né? E tem ferramenta que você pode entrar lá, dependendo da sua habilidade, você mesmo aprender, testando né, e errando e acertando, para você melhorar seu dia a dia. Então, Mas pressupõe iniciativa, então? Boa. Pressupõe muita iniciativa, curiosidade. E aí, agora há pouco eu falei sobre pensamento crítico. Quanto mais a gente usa, mais a gente percebe que, se eu não tiver pensamento crítico, a ferramenta não trabalha a meu favor, né? Então, não adianta ter a ferramenta maravilhosa que, sei lá, que escreve bem, se eu não der inputs bons. Ela vai escrever uma coisa que, né? Ou alucina, que é uma coisa também que a gente tem que saber, né? As ferramentas, elas sempre vão ter a alucinação, que a gente fala, né? Que é dar dados que não são reais. Então, aí entra também você ler o conteúdo e entender se aquilo faz sentido ou não. Mas, assim, na Amazon ela está presente em tudo. Todo mundo tem acesso. Nós somos treinados a isso, somos incentivados a buscar essa informação. E eu vou falar por mim, eu não venho de uma geração que nasceu tecnológica, né? Eu venho de uma geração que teve de tudo aí no caminho, talvez tenha visto o maior número de transformações até aqui, né? No mundo. E eu uso todo dia. Tá aberta ali. Uma delas eu uso definitivamente todo dia, mas sempre que eu tenho sei lá, alguma coisa que eu queira fazer mais rápida ou que eu queira pensar se eu posso automatizar, né? Eu vou tentar. Eu entro lá, eu tento, que eu acho que entra o que você falou, né? Essa questão da curiosidade e obviamente, tem equipes desenvolvendo coisas maravilhosas para solucionar problemas, para melhorar ainda mais a experiência que a gente tem nos nossos business, todos os negócios, mas eu vejo que tá para todo mundo. E isso não só na Amazon, né? Sim. Acho que isso deveria estar para todo mundo fazendo bom uso. Fazendo bom uso, porque o ser humano sempre vai ser importante nessa equação. Sempre, sempre, sempre. E acho que você falou, acho que é impactante essa clareza do quanto já está, né? Acho que essa ilustração do dia a dia na Amazon é interessante de transmitir, porque eu não acho que está no cotidiano das pessoas tão claro isso. Não. E me deu uma impressão de novo, não é um tema novo, mas está reforçando mensagens que às vezes elas estavam no ar e agora elas devem ser tratadas de forma central, que para mim é esse do senso crítico. Por quê? A gente até tratou aqui já sobre senso crítico, mas na sua fala me deu uma impressão a mais, no seguinte sentido. Antes das ferramentas, de ter essas ferramentas tão ao nosso uso e tão fácil, eu acho que grande parte, praticamente todas as informações que chegavam para nós, passavam por alguém. E quando passa por alguém,
tem uma coisa que eu acho muito potente e às vezes não se fala tanto, que é a responsabilização. Se passou por um humano, por mais que ele está executando uma tarefa, se aquilo estiver errado ou estiver estranho, se surgir nele uma preocupação, ele vai sentir aquela responsabilidade, ele tende a investigar sobre aquilo antes de chegar no usuário final. Agora que cada vez mais vai chegar muita informação para nós que passou por inteligência artificial e ela pode alucinar, e é interessante, todas as ferramentas colocam embaixo, pode conter erros, verifique. Por quê? Porque ele pensa assim, ele está acrescentando uma eficiência incrível. Então a eficiência ela é tão incrível que o mundo da tecnologia está dizendo para a gente o seguinte: a eficiência ela é tão benéfica dessa ferramenta que vale a pena passar a responsabilidade agora mais para o usuário do que para quem está transmitindo. Então, mais do que nunca, senso crítico fundamental. Porque nós vamos lidar com muita informação que precisa ser verificada, precisa ser analisada, precisa ter experiência para você ter intuição, para você olhar e falar, tá estranho isso aqui. Esse número tá alto. E sem experiência, às vezes fica difícil. Né? E historicamente, se lia um jornal que tem uma marca por cima, um jornalista por cima, você assistia a televisão que tinha um monte de cabeças, e agora é uma ferramenta que pega uma série de partes e entrega pra gente. Como o senso crítico ficou importante. E você me fez lembrar uma coisa. Ontem, eu estava num evento, ontem de manhã, e um professor deu um exemplo muito nessa linha. Ele falou assim, um professor super experiente, uma universidade também super conceituada. Ele disse, eu escrevo os meus textos. Ele estava falando de inteligência artificial. Ele falou, eu escrevo os meus textos. Eu só reviso, assim, para dar uma clareza aqui e outra ali. Ele falou, porque a originalidade só vem se for de mim. Ela não vem da ferramenta. E aquilo foi, uau, é isso, entendeu? Se você quiser ser original, diferenciado, a ideia tem que ser sua. Não é porque senão aí sim, né? Aí sim a gente fica desnecessário, né? Toda essa tecnologia, inteligência artificial, generativa, né? Ela vem para ajudar a gente a refinar o que a gente sabe. Entregar o melhor possível. Mas ela libera a gente, eu vou até dizer mais. O tempo que eu economizo ali, possivelmente, vai ser esperado que eu faça coisas ainda mais sofisticadas e críticas no lugar daquele trabalho repetitivo. Né? Porque normalmente a gente usa muito mais para trabalhos repetitivos, né? Coisas em massa. Só que a gente não é que a gente vai ficar, tipo, agora eu só gerencio isso. Não. A expectativa é que a gente tenha ainda mais condição de pensamento crítico, originalidade, porque eu acho que é aí que mora o diferencial. Sim. Não, bom, vou contar até uma experiência pessoal. Eu, pela minha fase empreendedora, há um pouco mais de um ano, eu comecei a gerar conteúdo no LinkedIn. Então, eu não sabia que eu ia conseguir ter essa disciplina. Eu estou há mais de um ano que eu não furo uma semana sem postar 2 vezes. Que legal. E várias vezes eu posto 3 ou 4. No sentido de que, como estou empreendendo, tenho uma ideia nova e eu preciso transmitir uma ideia muito fora para outras pessoas. E isso vai levar tempo, porque ideias muito fora da caixa, é muito claro isso, no mundo de startups se fala isso, tem o time to interest, time to understanding. Muitas ideias, não adianta você falar uma vez para a pessoa, ela não vai captar. E você vai ter que falar de vários ângulos, e você vai ter que gerar emoções. E eu acredito que esse conteúdo que eu estou colocando lá, acredito não, o intuito é esse, né, de trazer o meu tema de forma mais consistente para que essa ideia possa ser entendida. Mas o que eu acho interessante eu acabei estudando um pouco sobre isso, só que 90% do conteúdo que tem sobre isso é ensinando como fazer um texto que vai fazer barulho para as pessoas, que as pessoas vão querer ver e tal. Só que isso está ligado zero à originalidade, está ligado a esse jornalismo barato que está por aí, que se usa inteligência artificial e tal. E tudo eu experimentei um pouquinho. O pouquinho que eu experimentei deu totalmente errado. Porque no final eu percebi?
como é uma ideia muito autoral, você quer transmitir uma ideia, eu não consigo explicar a ideia sem escrever eu mesmo. Eu não consigo fazer um prompt que explique tudo o que eu quero gerar com o texto. Então, eu sinto até que é no processo da escrita que aquilo vai ficando claro para mim mesmo. Então, é diferente de você falar uma coisa, uma tarefa muito básica. Aí tudo bem ele escrever para você. Escreva isso aqui. Agora, um texto importante, um texto que às vezes é para gerar uma emoção, para explicar uma ideia nova, como nós temos que tomar esse cuidado. Inteligência artificial, eu acredito, deve ser muito ensinado e aportado dentro da escola, sim, mas numa caixinha. E na outra caixinha garantir essa originalidade, esse saber se desenvolver e trazer algo que é único seu para um texto, para uma imagem também, né? Sim, sim. E sem dúvida, eu acho que é um caminho que quem souber utilizar a seu favor, na minha visão, vai mais longe. Se a pessoa não souber utilizar a favor dela, eu acho que ela vai fazer mais do mesmo. Eu acho que é isso, originalidade, e eu realmente acredito nisso. Demais. E me veio um ponto que eu acho que pode ser interessante você contar também, por você tá olhando a Amazon, porque é impressionante, apesar de uma referência em tecnologia, é o que você falou, a Amazon mais de 1 milhão de colaboradores do mundo. Por quê? Porque vocês têm centros de distribuição, exato, vocês têm muita operação no mundo real, né? E como que a inteligência artificial e a automação está impactando isso? Porque eu acho que ali tem algo parecido, que vai reduzir uma série de questões braçais, mas sempre vai precisar do humano para reger e para se responsabilizar, né? Sim. Como que é lá? Eu acho que entra um pouco mais nessa, por exemplo, para você vou dar acho que mais alguns exemplos que eu acho que fica mais claro, mas, por exemplo, para você garantir que você vai entregar um produto em X tempo, precisa ter por trás uma ferramenta que te ajude, porque ela vai conseguir prever melhor o comportamento de compra naquela região, por exemplo, naquela época do ano, e a gente, ao mesmo tempo, abastece aquele centro de distribuição, né, mais próximo, onde aquele cliente compra mais aquilo, para conseguir atender o cliente mais rapidamente. O ser humano pode fazer isso? A gente fez isso a vida inteira, mas uma ferramenta de inteligência artificial consegue ajudar a gente nesse pensamento, por exemplo. Ou em separação das caixas, né? Eu trabalhei em outras empresas também que tinham esse processo, que pela leitura do código, por exemplo, de barras, ela consegue separar para itinerários diferentes na hora de distribuir, né? Para entregas de tipos diferentes, e por aí vai também, né? Então, eu acho que vai entrar... Ou, por exemplo, a gente tem... que não é uma mistura entre o cliente... A gente tem, por exemplo, quando a gente tem produtos novos, você imagina o trabalho que é subir que a gente fala, é deixar no ar todos os produtos que a gente tem, com todas as informações que estão lá. Uhum. Então, é mais uma coisa que antigamente a gente tinha sempre uma pessoa fazendo tudo. Hoje a gente também já tem ferramentas que sobem a informação e inclusive checam foto versus o que está escrito, e se percebe alguma inconsistência, alguém revisa. Né? Claro que sempre, de novo, né, tem as pessoas em todos esses processos, mas já tem essas facilidades. Então, em vez de ficar alguém ali digitando cada coisa, né, essa coisa de subir, checar. Então, tem muita coisa que eu acho que... claro, para entregar na nossa casa tem que ser lá. Um carro, uma moto, um caminhão, né? Entregando. Mas por trás, hoje, tem todo um suporte. Para fechar esse bloco, você pode só... Acho que muita coisa já foi falada, mas talvez consolidar com esse tema que está muito por aí, que é a IA vai substituir os empregos, principalmente os cargos de entrada. Como que está a sua perspectiva lá? Então, eu acho que vai mudar. Eu acho que já está mudando. Como eu falei agora há pouco, né? Já começou e está mudando. Eu acho que a gente vai precisar... Eu acho que eu não tenho a resposta completa, tá? Eu acho que a gente vai precisar reinventar onde é que todo esse conhecimento que vem, esse jovem que vem cheio de vontade, onde é que ele vai entrar
nessa nova realidade, entendeu? Eu acho que é até bom, se for pensar, porque eu acho que ele vai poder utilizar muito mais a potencialidade que ele tem em ideias, em inovação, em pesquisa, do que necessariamente no trabalho repetitivo, por exemplo. Né? Eu acabei de dar o exemplo que antigamente, até ainda temos, né? Subir ali o negócio digitando. Então, se isso não vai ser mais necessário, quanto mais essas pessoas podem fazer, sabe? Eu ouvi esses dias uma vice-presidente de RH de uma empresa fazendo uma imagem que eu achei interessante. Ela falou assim, eu fui estagiária de RH. Na minha época, uma das coisas que eu fazia, eu entregava os comunicados na mesa dos colaboradores, comunicado interno. Ela falou, e o e-mail, só o e-mail já mudou totalmente, inovou totalmente essa função, sumiu essa função. E depois do e-mail, quantas outras tecnologias tiraram funções? E ela falou, e ainda tem estagiário no RH. Ela falou, então eu não acho que só porque uma outra ferramenta... Ela vai mudar, eu acho que você está falando. Mas vamos parar com esse medo de vai sumir, vai... Porque é o otimismo que você falou. Com otimismo, sempre tem o lado positivo que pode ser aproveitado. E nesse caso é aprendizado. As pessoas precisam... E aí em todos os momentos da carreira, né? Se eu ficar preso ali, imagina se eu tivesse ficado presa a entregar o comunicado na mesa da pessoa. Aí eu estava obsoleta. Né? Eu realmente perderia meu emprego. Tentar concorrer com o e-mail. Eu perderia meu emprego. Você lembra que também tinha aquela pessoa interna, que normalmente era, acho que aprendiz, que entregava comunicação interna quando não tinha e-mail. Eu quero falar com você, te mandar um negócio, eu mando um carinho, escrevo, põe no envelope, a pessoa pega e leva para você. Era o Slack, né? Né? Se eu tivesse assistido nesse tipo de coisa, eu não tinha tido espaço para fazer muitas outras coisas. Eu concordo com essa pessoa. Na verdade, tem uma evolução enorme e não vai parar. E vai ser mais rápida, né? Mas que vai trazer outras coisas. É otimismo de acreditar que vai ser melhor. O papo alongou bastante porque estava bom. Vamos falar então Vamos para o bloco final aqui. Estamos terminando a entrevista. Para essa parte mais pessoal. Tá bom. Então, se você puder contar pra gente uma história de algum jovem talento que te impressionou ou que você, que perfil que chama a sua atenção pessoalmente. Eu vou contar uma historinha curta aqui. Na própria Amazon, né? Eu falei que a gente contrata aprendizes. Né? E os aprendizes, normalmente, eles chegam muitas vezes sem nunca ter trabalhado. E aí, de cara, a pessoa chega numa Amazon, né? Que é uma empresa gigantesca. Então, eu tive tem uma pessoa que entrou como aprendiz na minha equipe. E não quero ser injusta, tá? Tem muita gente boa que passou por mim, mas eu vou dar um exemplo específico. Como aprendiz. E eu disse para ela um dia, você tá desabrochando. É como se eu tivesse contratado uma rosa fechadinha que foi, na verdade, crescendo e abrindo, né? E muito disso aconteceu que ela se empenhou em muitas das coisas que a gente falou aqui, em aprender, a ouvir, a tentar. Eu acho que ela teve momentos de receio, de não falar, porque eu não sabia se ela podia. E aí entra o nosso lado de ajudar e estimular, mas eu acho que ela foi ocupando esses espaços e ajudando a gente tremendamente. Acho que ela nem tinha noção do quanto ela estava ajudando a gente a entregar coisas melhores para as pessoas que trabalham lá. Mais tarde ela virou estagiária, então a gente brinca que ela teve ainda mais responsabilidade. Então teve vários momentos foram 2 anos, né? Vários momentos aí que eu falei, meu Deus, como essa pessoa cresceu, como ela amadureceu, como ela aproveitou a oportunidade, como ela foi curiosa, fala com as pessoas, aprende. E agora, recentemente, ela mudou para uma outra área, justamente buscando aprender mais e tudo mais. Então, acho que é uma pessoa que eu admiro. Eu acho que tem conexão com uma outra coisa que na época que a gente está estudando, é uma boa época para experimentar também. A gente não falou de experimentação, né? Porque eu acho que essa experimentação também traz mais repertório, né? Mais histórias para contar, então eu admiro ela como um bom exemplo aqui de uma jovem que só vai voar longe. Legal, muito bom. Acho uma perspectiva muito especial e diferente. Érica,
Então agora, com toda a bagagem que você colheu até hoje, de vida, de carreira, se você encontrasse a Érica ali na faixa dos 14 anos, que é uma faixa ali onde o aluno, o jovem está concluindo o ensino fundamental, né? Consolidando sua base escolar para começar a olhar para o mundo, o que você diria para ela? Que dicas? Eu te falei já que eu tenho um filho bem aí, né? Nossa. Então o coitado tá ouvindo tudo que eu... Que tudo que você falaria para você. Bom, eu acho que eu teria dito, que eu diria para mim, primeiro, eu tenho muito orgulho das minhas escolhas no decorrer do tempo, tá? Então, uma das coisas que eu diria para mim é parabéns, continue. Porque eu acho que o incentivo nessa fase é fundamental. E foi muito difícil. Então, eu diria que eu incentivaria mais e mais eu não ter medo, eu ter coragem, eu já falei do otimismo que eu falo bastante, curiosidade no decorrer e são palavras que você vai ver que eu falei várias vezes, mas que eu realmente acredito que mudam a vida, né? Eu acho que eu vou até falar um pouco das coisas que eu falo para o meu filho, que eu acho que é um pouco do que eu diria para mim também, né? E ele vai ficar bravo comigo, mas eu falo para ele, a gente estuda para tirar 10, filho. Mas a gente pode tirar o 8, o 7, mas a gente não entra nesse mundo para não aprender. A gente aprende, né? Ainda que seja um modelo mais tradicional, que a gente falou agora há pouco, mas eu acho que a gente entra nesse mundo para aprender e ter o melhor aproveitamento disso possível. Então eu diria isso para mim também, ó, aproveite ao máximo, porque é uma época que você está dedicado a isso, né? Esse é o seu... e não tenha medo, se arrisque. Eu acho que eu me arrisquei bastante, mas acho que eu arriscaria ainda mais, experimentar mais. Acho que são essas coisas. Muito bom. Acho que, como você mesma falou, muito autoral. Muito protagonismo, muito gente. Não, e muito autoral isso que você falou também, de você abraçar, de você encorajar. Acho que até linka com a jovem que você falou, porque ela desabrochou. Acho que ela conseguiu... Acho que ela se sentiu talvez bem acolhida também. Sim. E bem impulsionada e por isso colocou para fora tanto potencial. Exatamente. E Érica, então vamos para a nossa última pergunta. Você pode contar para a gente uma história de uma professora ou um professor que deixou uma marca na sua vida que você carrega até hoje? Posso. Eu pensei muito nessa história do professor. E eu tenho uma professora, que eu acho que já não está mais nesse lugar aqui, já está em outra dimensão. Na faculdade, eu tive muitos professores maravilhosos na faculdade, tenho que reconhecer isso. Não sei se é porque eu amava o curso, ou porque realmente eles eram maravilhosos, mas o fato é que eu tenho excelentes recordações. Mas essa professora, ela era justamente a professora que a gente chamava na época de psicologia organizacional. Hoje não tem esse nome mais, eu acho. E ela me ajudou a entender como eu poderia entrar nesse lugar de RH, mas continuar com esse centro nas pessoas, sabe? Que é um valor que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito guiada pelos valores. Eu acho que ela me ajudou a colocar ali uma sementinha de que era possível fazer também psicologia, vamos dizer assim, dentro do ambiente corporativo e ajudar tanto as pessoas, né, sei lá, ter potencial, desenvolver, etc., quanto as empresas. E eu tenho um carinho muito especial porque eu me lembro disso, sabe? Eu lembro dela na sala e minha cabeça eu acho que fazia assim, sabe quando vai conectando? Uhum. Então, eu acho que os professores têm muito esse papel, né? E ela acho que foi uma pessoa que eu nunca vou esquecer na minha jornada. E acho que esse tipo de impacto é a sensação que dá quando tem essa emoção envolvida também, realmente que só um humano para fazer isso. Não, com certeza. E como tudo isso que a gente falou mostra que o professor se concentre em ser cada vez mais professor, mais mentor, abrir caminhos, realmente cuidar do outro ser humano, porque acho que ninguém aqui pode falar pelo futuro, mas a gente pode falar por nós dois aqui que o mundo dá as impressões de que pode vir a tecnologia que vier, mas essa relação humana, essa diferença que o humano faz na vida do outro,
que vai embora, né? Que essa sua professora talvez, é isso, não está mais aqui, mas o impacto que ela deixou fica, você lembrando dela aqui. Sim. Sempre vai existir e os professores nesse papel lindo que continuem fazendo esse trabalho maravilhoso para a nossa sociedade. Exato, que a educação continue transformando vidas por aí. Érica, muito obrigado. Obrigada. Acho que é um conteúdo excelente para o nosso evento. Foi incrível conversar com você. Obrigada. E obrigado à audiência por participar. Estejam com a gente aí acompanhando os canais do Educa Week. Muito obrigada.